Bom, eu resolvi gravar esse vídeo por conta, né, da placa-mãe que eu comprei para montar um PC para o cliente. A A320 é a placa-mãe que a gente mais usa para montar uns PC de entrada, PC para jogo, PC para escritório, essas coisas. E, né, nessa de montar PC, escolhi às vezes um orçamento mais barato, uma peça mais barata, né, eu caí nessa placa-mãe aqui que eu não achei muita informação sobre ela, veio nessa caixinha, né, e é a BRX Storm, né, BRX Storm Z A320, né. Eu vou até deixar ela aqui na busca do Google, né? A gente dá um Google por A320, a primeira coisa que cai aqui pra gente é então essa plaquinha, né? Entre as mais baratas é apenas 289 na terabyte, né? Aqui na terabyte a gente não tem tantos detalhes assim sobre ela, né? A gente tem aqui nas especificações uma série de questões que a gente já viu, NVMe, né? Tem slotzinho que é legal por uma A320, né? Lembrando que não suporta NVMe os processadores Athlon, né? Então tem que ser um Ryzen mesmo para suportar o NVMe. Depois a gente tem então toda a descrição dela aqui, né? Eu não achei nenhuma informação falando sobre garantia nem nada do tipo em relação à placa. E aqui, né, no Dual Channel das memórias, ela tá dizendo aqui pra gente que suporta, vou até dar um zoom aqui, Dual Channel de 233 e 2400 MHz, ou seja, né, ela não tem XMP ativado, tá? Esse é um dos pontos que eu gostaria de falar, né, sobre se vale ou não a pena comprar essa placa. E o principal ponto, né, são dois pontos que eu gostaria de colocar como um problema para essa placa aqui. Então, primeiramente, XMP. Tá? A BIOS dela é uma BIOS estilo de notebook, sabe? Aquela BIOS de tela azulzona mesmo, sem muito detalhe, sem mouse. Né? Não que isso seja um problema, mas assim, achar as informações nela é um pouco diferente, um pouquinho mais chato do que nas BIOS que a gente está acostumado, né? De placas-mães aí mais decentes, da MSI, da ASUS, Gigabyte, etc. E afins. Não encontrei XMP nela, tá? Não encontrei XMP na BIOS, então acredito que não tem mesmo. Tá? E nem nada parecido com o XMP para você alterar os times da memória ou o próprio clock, tá? Então, assim, é difícil, tá? Trabalhar, montar um PC gamer pensando nessa placa aqui por conta disso. E pelo segundo fator, que é algo incrivelmente inadmissível, na minha opinião, que é o fato de que essa placa-mãe não suporta o cooler padrão da AMD, velho. Então, se você comprar, eu vou deixar aqui, ó, e eu vou mostrar depois, né, aí para vocês, né, vocês vão poder ver. Se você comprar então um cooler AMD, acho que é o Ray Price, né? Não, não é esse, é o padrãozinho, né? Cooler AMD, Ray Spiral, né? São os coolers padrãozinhos mesmo da AMD, ó. Ray Stealth, que é o nome, né? Que é o mais básico. Se você tentar colocar esse cooler, não vai suportar, beleza? E o Spire, tanto o Spire quanto o Stealth, né? Que são os mais. Esse daqui é o Spire, né? Que é o maiorzinho, e o Stealth é o mais rebaixadinho. Nenhum deles vai caber na placa, beleza? Mesmo se você desmontar aqui a fan do dissipador e tentar rotacionar ela, que foi o que eu tentei fazer, tá? Então, eu acho isso inadmissível para uma placa-mãe que é da base AMD, padrão AMD, certo? Uma A320, pô, quem compra uma A320 não tá pensando em investir alto num cooler, certo? Então, eu acho isso inadmissível em relação à placa não ter esse suporte. Então, essa região aqui do plástico acaba que vai ter problema. Bom, em relação ao cooler, para mim é inadmissível, cara. Né? Uma placa-mãe A320 não suportar esse cooler. Simples, entende? E assim, eu coloquei uma memória aqui de perfil alto até, né, com dissipador, uma HyperX normal. Coloquei uma memória mais básica que eu tinha uma Asgard aqui também. E não tem como, o cooler ele realmente ele faz uma voltinha aqui, ó, aqui, tira o primeiro slot de memória, simplesmente. E aí, o que eu tive que fazer, né? O PC era para o cliente, eu tive que fazer um corte no cooler, né? Na parte de plástico. Eu tenho aqui a micro retífica, então isso foi tranquilo de fazer, só esse ajuste, para aqui, para criar esse espaço, né? Bem por dentro dessa armaçãozinha do cooler, para a memória ficar, entendeu? Então, assim, para mim não faz sentido nenhum isso, tá? Ter uma placa-mãe que tem um slot NVMe, né? Que algumas A320 não tem. Se tem um slot NVMe, me diz o quê? Que é legal colocar um Ryzen aqui, certo? Porque com o Athlon eu não consigo aproveitar o NVMe, não vai reconhecer. E o Ryzen não vai dar conta de segurar qualquer Ryzen com aquele coolerzinho minúsculo quadradinho do Athlon.
vai ter que ser no mínimo esse cooler padrão da AMD. Então como é que eu vou colocar um air cooler parrudo aqui, né? Ou como é que eu vou colocar eu não sei, né, se um water cooler vai ficar, no caso, né, quando a mangueira fica pro lado aqui, ó, se ela caberia também. Tá? Então, o cooler padrão da AMD não coube. E aí vocês vão poder estar vendo aí, né, todo o ajuste que eu fiz para poder trabalhar com isso daí, tá? Para poder deixar o negócio funcionando certinho. Né? Aqui vocês vão poder ver como que eu lidei com isso com a micro retífica, né, fazendo todo o ajuste que foi necessário. Tá? Então aqui eu tô com o cooler aqui na mão, né? E vocês podem ver que preparei ali o disco de corte da retífica. E eu venho fazendo o corte dela aqui então, né? Gastou pouco tempo? Gastei. Dá pra fazer com isso, sabe? Fazer o corte e tal com uma faca? Também dá, tá? Dependendo da faca. Você indo com cuidado ali e tal, você vai conseguir, né? Fazer sem nenhum problema. Mas, pô, né? O mínimo que se espera de uma placa-mãe é que ela suporte o cooler do processador, que é o que vem com o processador muitas vezes na caixa, né? Um cooler básico. E aí, né, a gente tem que fazer esse ajuste. Para mim, isso não existe, né? E aí você acaba economizando, né? Nessa de, vou pegar uma placa-mãe com esse suporte e tal para montar um PC gamer. Ela já tem NVMe. Aí dela para da MSI, por exemplo, ó, que tem frete grátis até para a região que eu tô aqui, para o Sudeste. Você tem R$ 30 de diferença praticamente, porque o frete aqui é grátis e aqui eu vou ter que pagar frete, né? E ao mesmo tempo aqui na MSI eu vou ter XMP ativado e eu vou ter esse espaço para minimamente, né, suportar o cooler da AMD, né? Você pode ver a distância aqui é um pouco melhor, tá? Então assim, para mim não faz sentido os caras fazerem uma placa-mãe que não tenha, né, que seja tão estreitinha assim, a ponto de não conseguir sustentar o cooler básico da AMD, tá? Esses são os dois pontos que eu gostaria de falar, né? Coloquei uma memória de 3.200 MHz e ela ficou lá em 2666, cravado. E o que eu tive que fazer, porque era um PC com APU, né, com um gráfico integrado, então vale a pena subir o clock para ganhar mais desempenho. Eu tive que subir no Ryzen Master e depois expliquei para o cliente que ele teria que abrir o aplicativo, né, manter o Ryzen Master aberto para ele, né, pelo menos assim, até um certo ponto, para que ele conseguisse alterar depois as frequências da memória se ele quisesse subir mais, sabe? Porque dava para subir um pouco mais. Mas então fica aí esse adendo. Você tem um cooler padrão a AMD e está comprando essa placa, você vai ter que cortar o cooler para caber. Se você tá pensando em fazer um negócio, não sei montar PC, não tenho noção de nada, só quero montar ali e ativar o XMP já era, cara, você vai ter que usar o Ryzen Master para subir o clock, você não vai achar nada na BIOS para XMP, beleza? E é isso, né? E lembrem-se então de que, né, plataforma aí, processador Athlon não vai ter o NVMe disponível, tá? Então, às vezes, vale mais a pena ir numa placa-mãe um pouco mais garantida, né? Falo não só em termos de garantia, que não deixa claro ali no site da Terabyte, né? Como também na questão de XMP, de compatibilidade do cooler e afins, né? Uma marca mais, como a MSI, é uma marca bem estabelecida. Bom, no mais é isso em relação à placa, né? Esse é o meu adendo aqui que eu dou por, por uma questão de aviso mesmo, porque quando eu fui comprar ela, não encontrei nada de muita informação assim no YouTube sobre ela, nem nada do tipo, né? E acho que vale a pena postar. Eu realmente não gravo nada, não posto quase nada aqui, porque eu realmente só gosto de postar aquilo que eu acho que dá para eu contribuir de alguma forma. Aquilo que já tem informação espalhada, acho que não faz sentido eu ficar gravando, já tem outros caras aí, outros canais que fazem isso direto. Então eu só realmente coloco aqui algumas coisas que quando eu tô procurando no YouTube, eu não acho nada interessante, ou nada que vá trazer informação realmente. E é a experiência que eu passei com essa placa. Eu fiquei muito puto, né? Porque de ter que cortar o cooler tal no dia, porque para conseguir o cooler foi um BO também, sabe? Eu já tinha um processador à parte. Aí na hora que eu consigo o cooler, ele não cabe na placa, então, né? E em relação ao NVMe também, né? Tinha esquecido desse detalhe, mas isso não é culpa minha, né? Não é culpa da placa, nem nada do tipo, né? O processador que realmente não suporta, a culpa foi minha de não ter tomado esse cuidado, né? E em relação ao XMP, é algo que, velho, nem faz sentido, né? Não ter uma placa, tá? Porque, pelo amor de Deus, a gente tá em 2024, né? E a gente já tem isso aí há algumas gerações, né? Não faz sentido os caras lançar uma placa sem ter lá na BIOS a opção do XMP de forma clara, né? No mais, ela é uma placa assim bem decente, né? Se vocês olharem aqui o painel traseiro dela, vocês vão ver que tem quatro USB 3.0,
né? Uma porta gigabit, a saída HDMI, uma VGA, que é o que a gente tem de mais usual, né? A VGA é mais antiguinha. As portinhas de mouse, né? Que a gente nem tem mais, a gente nem usa mais, né? E assim, ela é bem simples, né? E o painel de áudio aí padrãozinho, né? Então, assim, não tem muito o que dizer, é uma A320 como todas as outras mesmo, né? Sem grandes destaques aí, sem grandes considerações, né? Não dá para cobrar nada de A320, de ter dissipador nos VRM, de ter nada assim do DRMOS, nada, tá? Então, é o que é. 4 portas SATA, já tem o NVMe, legal. Tem 4 portas USB 3.0, legal também. Mas, né, é uma plaquinha assim, enxuta, não tem muito o que tirar nem pôr dela, beleza? Bom, é isso. Se esse vídeo de alguma forma ajudou as pessoas que vão estar comprando essa placa, né? E não sabe ainda como que ela é, ou tá querendo, pesquisando aí para ver se vale ou não a pena comprar essa placa. Eu acho que, né, devo ter contribuído aí de alguma forma, se te ajudou aí, né? Depois você comenta se tiver alguma dúvida aí também. Comenta um pouco sobre isso. Comenta um pouco sobre isso aí, mas eu sempre tô lá na plataforma roxa, né? Fazendo algumas lives aí em relação aos meus serviços de informática, né? Raramente também faço algumas jogando, mas ultimamente não tenho tido muito tempo, né? É mais trabalho e alguns serviços aí de informática. Beleza? Bom, é isso. Se de alguma forma ajudou, comenta aí, deixa um likezinho e é nóis.